Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. E a ideia aqui é apresentar para vocês como é que funciona o tratamento da DTM através dos florais Joel Aleixo. Então, qual que é a nossa ideia aqui hoje? É me apresentar um pouquinho, né? Primeira vez que eu gravo um vídeo. Desculpem as falhas que por acaso houverem, vão haver com certeza. Mas dizer um pouquinho de quem eu sou, qual é o objetivo dessa apresentação, e aí a gente entra em aspectos um pouco mais conceituais, falando sobre o que é a DTM, como está estruturado o tratamento e quais são os resultados alcançados a partir da pesquisa que a gente rodou no ano passado a respeito desse tema. Então, prazer em conhecer, meu nome é Salma, eu tenho 49 anos de idade, agora em 2017, vou fazer 50 esse ano. Sou mãe da Clarinha, uma adolescente, tem 13 aninhos, tá no 9º ano já. Eu me formei em psicologia pela USP, me formei em administração pela FAP e segui carreira em recursos humanos. Desenvolvi desde o estágio, durante 20 anos eu desenvolvi minha carreira em recursos humanos, mas o que sempre me apaixonou, o que sempre me mobilizou foi conseguir enxergar o processo de transformação e desenvolvimento do ser humano. Minha carreira em RH foi focada nesse aspecto, mas nas organizações não é exatamente o ambiente onde a gente tem a maior liberdade para fazer isso. Então eu comecei a questionar minha carreira em RH e me propus a fazer uma mudança há 4 anos atrás, quando eu descobri a alquimia. Então eu iniciei meu curso em alquimia através da escola de alquimia Joel Aleixo. Eu estou no último semestre agora, então eu sou aluna de alquimia avançada e sou terapeuta do sistema alquímico de florais Joel Aleixo, ok? Ok, então agora vamos apresentar um pouco sobre os conceitos e definir a DTM e como a alquimia enxerga esse processo. A DTM é a disfunção da articulação temporomandibular. E a articulação temporomandibular é exatamente a articulação entre os ossos da mandíbula e o osso do crânio. Se você colocar o seu dedo indicador bem à frente do lóbulo da orelha e abrir e fechar a boca, você vai sentir a mandíbula se movimentando. Essa é exatamente a articulação. Só que para ATM, o conceito de ATM, ele envolve não só o osso em si, mas todas as partes que compõem essa articulação. Então, eu tenho musculatura que faz parte da ATM, eu tenho cartilagens que fazem parte da ATM, é um todo muito complexo e extremamente forte, para você ter ideia, capaz de aguentar, de exercer uma pressão de 70 quilos. É mais ou menos como se eu fosse, através da força da minha boca, erguer um adulto. A ATM, ela está envolvida em todos os processos relativos à fala e à mastigação, ok? Assim como também a ATM está envolvida nos nossos hábitos parafuncionais, que são o apertamento dentário, o bruxismo, o roer unhas, o mascar chicletes, o morder a ponta do lápis. E o que se sabe é que, a não ser que você tenha um episódio agudo de DTM, os hábitos parafuncionais, quando levados ao longo do tempo, eles desembocam e eles causam a disfunção temporomandibular. Então, às vezes você tem uma dor de cabeça que, na verdade, tem a ver com o seu hábito de roer unha. Já parou para pensar? Como sabe se você tem ou não a DTM?
Então, você precisa se fazer algumas perguntas. Se você tem dificuldade em bocejar, em abrir muito a boca, se a sua boca trava, se você tem dificuldade ou dor ou cansaço para mastigar, se há ruídos na articulação quando você fala ou come ou beija, se você sente o seu rosto rígido, tenso ou cansado, se essa dor é aguda ou crônica, se ela é constante ou ela pausa, ela para de vez em quando, onde é que essa dor está e se ela está percebida há pelo menos 3 meses. O que piora a dor, o que melhora a dor, essa dor queima, ela tem um horário específico para aparecer? Você acorda com a dor ou você acorda de dor? É uma diferenciação extremamente importante para você fazer. E principalmente se você sente enjoo, vômitos ou náuseas quando está com dor. Se a resposta para sim foi sim para essas duas últimas perguntas, é importante que você consulte um neuro, ok? Porque pode ser um processo de enxaqueca. Se a dor parece queimar, pode haver um processo neurológico envolvido, então você precisa realmente trabalhar com um neuro e não só com um profissional da área de odonto. Para DTM, quais são os sintomas? Você tem sintomas sonoros, que são os ruídos, os estalidos e os cliques. Você sente dor na movimentação, dor ou dificuldade na movimentação da mandíbula. Você sente dor de cabeça, você sente, normalmente você tem a sensação de que seu ouvido dói, de que a sua musculatura do rosto está cansada. E existe também toda uma psicossomática da DTM. Então, o que a gente tem percebido é que existe um padrão comportamental comum às pessoas que sofrem DTM. Normalmente são pessoas que tiveram figuras de autoridade extremamente rígidas, castradoras no sentido de inibir a expressão emocional da criança. Ao invés de deixar a criança se expressar dentro do seu mundo mágico, dentro do seu mundo lúdico, ela foi fortemente podada em prol de uma regra de conduta do mundo adulto. Por ter sido tão criticada, ela acabou por desenvolver uma baixa autoimagem e uma necessidade muito grande de agradar a figura que ela ama, que é justamente a figura punitiva, gerando então uma relação de muita ambiguidade. Ela introjetou essa crítica, passou a ser uma autocrítica, um julgamento muito forte, uma exigência intensa através do perfeccionismo, então ela precisa acertar o tempo todo, ela não pode errar e ela precisa acertar e ser aderente à regra que um outro trouxe para ela, sem que houvesse uma percepção no sentido de que, ok, essa regra funciona para mim, não funciona, não faz sentido para mim, não faz. E esse padrão de seguir regras, ele veio se tartarizando, de tal modo que a pessoa quase não consegue, embora ela queira muito, ela quase não consegue viver de uma outra forma. Somada à visão psicossomática da DTM, a gente tem a visão alquímica da DTM, que embasa todo o protocolo de tratamento. Então, sob a visão alquímica, como é que funciona a dinâmica dos 4 elementos que desemboca numa disfunção temporomandibular? Eu tenho uma elevação do fogo em função da elevação da raiva não expressa. A criança sente raiva e a criança não expressa. A raiva é um movimento quente, é um movimento intenso. O fogo na alquimia rege os ossos, mas o fogo intenso, ele evapora a água, ele diminui a água, ele transforma a água em ar. Se ele diminui a água,
eu tenho dificuldade em me conectar com os meus padrões emocionais e eu tenho dificuldade em ser flexível. Por outro lado, a água que flexibiliza e molda a terra não existe, então a terra fica seca. Eu fico rígida. A terra na alquimia rege a musculatura. Então você veja, eu tenho um fogo intenso que rege os ossos, eu tenho uma terra seca que rege a musculatura, eu tenho toda uma confluência aí para ter dor nos músculos e dor nos ossos. A água evaporada se transforma em ar e a terra seca não absorve o ar, então eu tenho um ar intensificado. O ar intensificado, o ar rege o nosso padrão de pensamento. Então eu tenho um pensamento, uma cabeça que simplesmente não para de pensar. E o pensamento é um pensamento sempre autopunitivo, sempre depreciativo. Então é um pensamento que acaba com a autoestima da pessoa. É um pensamento que acaba com a iniciativa dela. E o ar alimenta o fogo. E aí o ciclo recomeça. Então, qual que é a ideia dentro de um protocolo alquímico com enfoque nos elementos? É equalizar esse tempero todo. Eu tenho que diminuir o fogo, eu tenho que aumentar a água, eu tenho que irrigar esta terra e eu tenho que diminuir esse ar. Então, como é que está estruturado o protocolo alquímico? Nós vamos trabalhar sempre com 3 vidros de compostos por mês. Esses vidros de compostos, eles são manipulados pelo terapeuta alquímico. A gente acrescenta ao composto florais sutis, focados na limpeza de traumas intrauterinos, focados na limpeza de registros não funcionais, oriundos da figura paterna. E nós acrescentamos florais de limpeza dos chakras relacionados ao padrão comportamental da pessoa que tem DTM. Então, nós vamos limpar o chakra laríngeo, que é o chakra que rege a articulação temporomandibular. Nós vamos limpar o chakra do plexo solar, em função da excessiva expectativa que a pessoa tem de agradar o outro. E nós vamos limpar o chakra da base, que é o chakra que dá segurança, é o chakra da sobrevivência, é o chakra da capacidade de se colocar em pé no mundo. Então, não são só simplesmente os vidrinhos de florais, eles são florais acrescidos de outras substâncias. Então, durante os 3 primeiros meses, nós vamos trabalhar na limpeza desse processo e nos 3 meses seguintes, nós vamos trabalhar no fortalecimento deste indivíduo. Por quê? Porque um processo de doença sempre fragiliza. Então, eu limpo e fortaleço. É sempre assim que funciona um trabalho dentro da alquimia. Em adição ao protocolo alquímico, trabalha-se paralelamente o protocolo odontológico, e aí entra o pessoal de formação em odontologia. Os 2 profissionais que trabalham comigo nessa área, que aceitam essa perspectiva, são o Dr. Fernando Falck e o Dr. Marcelo Pelotti. E eles têm a mesma visão psicossomática da DTM. Dentro do trabalho que eles conduzem, é feito um teste de palpação específico, cujo objetivo é aferir quais são os níveis de dor e fazer o diagnóstico diferencial para a DTM, verificar se é DTM mesmo.
e se o profissional da odonto pode assumir, ou se é um caso neurológico, por exemplo. E o protocolo, ele é reversível e não invasivo. Ele utiliza como base o conceito de que o organismo, ele mesmo, pode se autorregenerar se você der para ele as condições adequadas. Dar as condições adequadas para esse organismo é, em primeiro lugar, fazer a limpeza das substâncias algógenas desse músculo que está estressado. As substâncias algógenas são as substâncias que impedem a musculatura de funcionar adequadamente e que causam dor. Para isso, utiliza-se muita termoterapia, com frio e com calor úmido. E gente, é usar pedra de gelo e bolsa de água quente. Dentro de uma disciplina, dentro de uma metodologia, mas o tratamento é à base de gelo e de uma bolsa de água quente. Além disso, a pessoa aprende a fazer automassagem para relaxar essa musculatura que está tensionada, para estimular o fluxo sanguíneo dessa musculatura. E ela aprende a fazer exercícios de fisioterapia para fortalecimento de toda a ATM. Como é que o trabalho está estruturado? Então, o trabalho está estruturado para um período de 6 meses, com consultas mensais e um acompanhamento quinzenal por Skype, sempre. A consulta com o dentista e a consulta comigo enquanto terapeuta alquímica. A primeira etapa é, óbvio, a fase diagnóstica, onde a gente vai conversar bastante com a pessoa, vai levantar os níveis de dor, vai entender toda a sua história de vida. É tranquilamente uma consulta aí de 1h30. E depois vem o tratamento em si. Então, a primeira fase trabalhando muito fortemente a desintoxicação, tanto do ponto de vista da alquimia, como do ponto de vista da odontologia. E depois a terceira etapa, onde a gente fortalece o indivíduo para ele facear, para ele encarar a vida de uma outra forma. Depois de 4 meses de pesquisa, o que a gente conseguiu ver como resultado, né? Que as pessoas começaram a ter uma elevação da capacidade de se expressar emocionalmente, que elas tiveram um maior gerenciamento da própria raiva, a raiva se transformou em assertividade, então o corpo já não era mais o receptáculo inconsciente da raiva reprimida e não expressa. 89% das pessoas já estavam em processo de alta no 4º mês, apesar de serem indisciplinados com relação ao tratamento odontológico. E uma das voluntárias, ela teve todo o realinhamento da musculatura da face, de tal modo que ela precisou refazer a prótese. Isso é fenomenal, principalmente do ponto de vista odontológico. Então, o que você pode esperar desse tipo de tratamento? Se você sofre de DTM e tem interesse nesse processo, você pode esperar a diminuição dos níveis de dor do maxilar e na estrutura da ATM, que são os motivos mais óbvios, diminuição da sintomatologia da DTM, em muitos casos a diminuição total dos sintomas. Então, o alívio da dor por si só já é um super ganho. Mas você tem resultados agregados a esse processo de tratamento através da sabedoria alquímica dos florais. Você vai ter elevação da sua autoestima, elevação da sua autoconfiança, afastamento de padrões autodepreciativos de pensamento e elevação da sua qualidade de vida. A gente consegue garantir isso porque o pessoal que passou com a gente no ano passado, eles passaram por testes comportamentais validados estatisticamente. Então, a gente consegue aferir isso quantitativamente. Não é simplesmente uma promessa de um tratamento. É um resultado que a gente consegue garantir a partir do que a gente teve de pesquisa no ano passado. Por isso que eu falo desse
projeto com tanto orgulho. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem perguntas para fazer, vocês podem me escrever. Aí são os meus contatos. Então, você pode me mandar mensagem pelo Facebook. Você consegue me achar no @Salma Cortez Terapeuta. Você pode me mandar mensagem pelo blog também ou através do e-mail salma.cortez@hotmail.com. É isso, vou ficar por aqui por hoje e agradeço imensamente a presença de vocês, tá bom? Um beijo grande para todo mundo.